O autor. São João de Ávila nasceu em 1499. Contemporâneo de homens como São Tomás Mori, Lutero, Erasmo de Roterdã e Calvino, participou ativamente na reforma da Igreja empreendida pelo Concílio de Trento. Pregava, confessava, mantinha um constante apostolado epistolar, reunia discípulos, fundava colégios para a formação de seminaristas e para crianças pobres, aconselhava bispos e dava orientação espiritual personalizada a almas portentosas como Santa Teresa de Ávila, São Pedro de Alcântara, São João de Deus e São Francisco de Borja, ajudando-as a lutar pela santidade e a descobrir a concreta vontade de Deus para suas vidas. Enfim, era um sacerdote incansável, cuja exclusiva ambição consistiu em servir a Igreja num momento especialmente crítico da sua história. Filho do Renascimento, compartilhava os anseios gerais de uma renovação cristã e humanística naquele clima de verdadeira fome do Evangelho e dos clássicos da Antiguidade. Basta mencionar que lia assiduamente tanto o controvertido Erasmo do Elogio da Loucura, como Tomás de Kempis, o autor da Imitação de Cristo, obra que traduziu para o castelhano. Essa atitude demasiado aberta para a mentalidade de alguns de seus conterrâneos não deixou de causar-lhe problemas. Em 1531, já ordenado, chegou a ser preso pela Inquisição Real, em virtude de umas palavras que proferira, suscetíveis de ser mal interpretadas, e de umas reuniões em que se dedicava a rezar com alguns amigos. Só 2 anos depois é que foi absolvido e libertado. Sem dúvida, essa prisão se deveu também, entre outros fatores, à sua ascendência judaica. Já o seu pai se fizera batizar, mas naquela altura e num país que buscava tão zelosamente uma identidade cultural e de pensamento que assegurasse a recém-constituída unidade nacional, quem pertencesse ao número dos cristãos novos carregava necessariamente um estigma. E esse estigma iria marcá-lo, aos olhos de alguns, por toda a vida e até depois da morte. O brilhantismo com que estudou letras, filosofia e teologia granjeou-lhe o título de mestre. Ordenado em 1526 e tendo repartido os seus bens pelos pobres, mestre João de Ávila desejou ser missionário e levar o cristianismo às longínquas terras recém-descobertas da América. No entanto, a pedido do arcebispo de Sevilha, permaneceu na península, onde não lhe faltaram oportunidades de empregar os seus talentos para a conversão dos seus coetâneos. Nessa terra do siglo de ouro, o período de auge da ciência e das artes em que fervilhavam poetas e escritores como Garcilaso, Cervantes, Lopes de Vega e Calderón, não faltavam também os grandes oradores. João de Ávila logo se tornou um dos maiores. À sua clarividência doutrinal somavam-se uma imediata empatia com todo e qualquer público e uma eloquência que entrelaçava citações bíblicas com provérbios populares, considerações teológicas com referências às realidades mais comezinhas. Percorria o sul da Espanha com o coração devorado por ânsias apostólicas. Os fiéis, por sua vez, madrugavam para conseguir um lugar nas igrejas onde o entusiasmado pregador ia falar. E depois ouviam-no durante mais de 2 horas sem que ninguém sentisse a passagem do tempo. Ao término dos seus sermões, convidava quantos o desejassem a confessar-se, e eram tantos os penitentes que permaneciam no confessionário até tarde. O seu único desejo era converter as almas. Pregar, dizia, não é passar 1 hora discorrendo sobre Deus, mas fazer com que aquele que veio como um demônio saia como um anjo. Por isso, preparava os sermões em oração, de joelhos, diante de um crucifixo. Ensinava os outros pregadores a estudar menos e rezar mais, pois sabia na prática que é no relacionamento com Deus que se aprende a verdadeira pregação. Certa vez, um teólogo perguntou-lhe o que fazer para aperfeiçoar-se na oratória, e João de Ávila foi categórico: amar muito a Nosso Senhor.
tanto é verdade que levava para o púlpito muito poucas anotações. Falava da abundância do coração, colhendo da sua intensa vida de união com Cristo o que os ouvintes tinham necessidade de escutar. A espontaneidade das exclamações, a pertinência das improvisações e os raciocínios simples, mas tocantes, faziam que todos voltassem para casa dispostos a mudar de vida e a crescer espiritualmente. Entre os muitos que se converteram ao ouvirem os seus sermões, contavam-se prostitutas e gente da nobreza, monges, sacerdotes e prelados cuja fé tinha esfriado, simples cristãos e até muçulmanos. Qualquer um com quem deparasse nas suas andanças por centenas de cidades e povoados. As suas palavras eram a um tempo cheias de modéstia e de veemência, e nunca pregou um sermão sem que várias almas se convertessem a Deus, conforme registra o seu processo de beatificação. Depois de cada pregação, os fiéis queriam beijar-lhe as vestes, as mãos e os pés, e não poucos se tornavam seus discípulos. Os seus sermões chegaram até nós graças unicamente ao empenho de admiradores que tomavam notas da pregação, transformavam-na em texto e a submetiam à aprovação do pregador. O calor da argumentação e os vai-vens de uma exposição apaixonada mantêm-se nessas peças literárias e lhes conferem uma vivacidade inexistente nas linhas buriladas de outros pregadores famosos como Bossuet ou Vieira. Os 3 sermões de Natal aqui publicados exemplificam o ardor dessa palavra a serviço de Cristo. Como frisa o próprio santo no primeiro sermão selecionado, o seu papel é o de João Batista, apontar a vinda do Messias e recomendar a todos, sem exceção, que se preparem para receber nas suas vidas o Deus humanado. Falando da parte de Deus, o pregador só tem em vista comunicar essa mensagem transformadora. O Todo-Poderoso faz-se criança para conquistar a confiança dos homens, para habitar nos corações. Além de orador sacro, João de Ávila tornou-se conhecido também pelos seus tratados sobre o sacerdócio, sobre o amor de Deus e, sobretudo, pelo Audi, Filia, livro que inicialmente se destinava a ser um guia para a luta ascética, escrito para uso de uma jovem a quem aconselhava espiritualmente. Essas obras e outras menores obtiveram êxito durante a sua vida e foram reeditadas muitas vezes depois da sua morte. Toda essa performance, no entanto, não impediu que João de Ávila acabasse por ser esquecido durante séculos. Apesar da sua patente vida de entrega a Deus e ao próximo, somente foi beatificado no final do século XIX, em 1894 por Leão XIII, e canonizado em 1970 por Paulo VI. Mas há pelo menos 2 razões que explicam essa, por assim dizer, injustiça. O primeiro fato a salientar é que João de Ávila foi obscurecido por gigantes contemporâneos e conterrâneos seus, como São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e Santo Inácio de Loyola, cuja projeção ultrapassou rapidamente os limites da própria Espanha. Por outro lado, seu pensamento não é tão pronunciado como o desses luminares, mesmo porque Deus lhe reservara uma missão diferente, voltada muito mais para a gente comum do povo do que para as almas consagradas a Deus em alguma ordem religiosa. Destaquemos também que ele não fundou nenhuma instituição nem pretendeu definir uma espiritualidade apoiada na sua experiência cética e mística. Vários dos seus discípulos, com os quais poderia ter empreendido uma iniciativa desse gênero, foram por ele mesmo ajudados a ingressar na Companhia de Jesus, nascida em 1537. O próprio João de Ávila pensou em abandonar a condição de clérigo secular e tornar-se jesuíta, projeto que a sua debilitada saúde inviabilizou. Sem um grupo de filhos da sua vida interior que promovesse a sua canonização, foi natural que o nome do apóstolo da Andaluzia se perdesse no meio dos de tantos outros bons sacerdotes do passado. Todavia, essa modesta posição no agiológio só aumenta ante os nossos olhos os méritos de São João de Ávila.
Na verdade, ele seguiu o exemplo dos corações magnânimos, procurando diminuir para que Cristo crescesse, ocultar-se para que os outros brilhassem, fazer-se transparente para que apenas o seu ideal fosse transmitido. Buscou ardentemente a santidade, mas não o brilho da santidade. Não fez questão de deixar pistas que permitissem encontrá-lo e elevá-lo aos altares. Assim, deixou as mãos livres à providência divina, que não tem pressas desnecessárias, mas nunca permite que a verdade se perca. João de Ávila passou os últimos 16 anos da sua vida gravemente doente. Quase cego, morreu com 69 anos em 10 de maio de 1569, na cidadezinha de Montilha. E aí surgiu um sugestivo provérbio que reflete o quanto esse sacerdote foi amado pelo seu povo. Entre os montilhanos, quando alguém é repreendido por um defeito ou um erro que tenha cometido, facilmente replica: "Olha só quem está falando, por acaso você é o mestre Ávila?" A vinda de Cristo à alma. Como preparar-se? Exórdio, o pregador, outro João Batista. Perguntaram a São João Batista quem era e ele respondeu: "Eu não sou o Messias, nem Elias, nem aquele profeta a quem Deus se referiu ao falar com Moisés. Eu suscitarei um profeta como tu dentre os teus irmãos, e a quem recusar ouvir o que ele disser da minha parte, pedir-lhe-ei contas." "Não sou nenhum desses", disse São João. "Se não és nenhum desses", disseram eles, "como ousaste impor um novo rito ao povo? Como é que batizas?" "Não vos assusteis, porque o meu batismo apenas limpa com água a cabeça e o corpo. A sua função é somente fazer que os que dele se abeiram professem que são pecadores e necessitam de alguém que os limpe dos seus pecados. Aquele batismo não era como o nosso, que transmite a graça. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, e vos seria conveniente conhecer. Esse limpa com água e com fogo, e introduz a mão nas almas, limpando-as de toda a sujidade. E eu sou tão diferente dele que não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Este é aquele que já profetizei e que vos preguei outras vezes, o qual há de vir depois de mim, e era antes de mim. É tão superior a mim que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias, nem de servi-lo como escravo. Não sou quem pensais", disse João Batista. "Então quem és?" E ele disse-lhes: "Eu sou a voz do que clama no deserto, e este é o meu ofício, a minha honra, a minha dignidade e o meu ser. Eu não sou..." Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.